Bem-vindo a mais um vídeo sobre ferramentas Google. Hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre o Classroom. Classroom também chamado de Google Sala de Aula, tá? Ele é uma ferramenta que tenta simular um ambiente de sala de aula virtual, onde você pode adicionar os professores, pode adicionar os alunos, pode adicionar o conteúdo, pode criar atividades nele, tá? Para quem chegou a utilizar o Moodle, já ele é bem similar ao Moodle. Vocês vão perceber que algumas ferramentas, algumas funcionalidades que existiam no Moodle existem no Classroom, porém elas são dispostas de formas diferentes, tá? Mas a ideia dele, eu acho que é ser um Moodle, né? Ou ele chegar muito próximo disso, tá? O acesso, como vocês já sabem, é sempre o mesmo. A gente vai lá na página da FAG, no webmail. A partir do webmail, a gente vai lá em cima em Google Apps, tá? E vai lá embaixo em Classroom. Eu só vou trocar de conta de e-mail antes, porque o Google Classroom ele tem uma particularidade no primeiro acesso. O primeiro acesso que vocês vão fazer, ele vai solicitar se você é um professor ou se você é um aluno, tá? E eu quero mostrar essa janela para vocês, que essa janela é bem importante, tá? Então, para isso eu criei um e-mail novo e vou fazer esse acesso, tá? Vocês podem ver que é um e-mail sem nada, novo mesmo, é a primeira vez que eu estou acessando ele, tá? E a partir desse e-mail eu vou abrir o Classroom. Então vamos lá. A gente vai no botãozinho Google Apps, vai lá embaixo em Classroom. E, ó, vocês podem ver que aqui em cima ele voltou ao e-mail antigo, então eu vou clicar nesse novo aqui novamente. Tem que tomar cuidado quem usa várias contas com isso, que às vezes o Google ele acaba reconhecendo qual foi o primeiro e-mail que logou ou algo assim, às vezes você acaba se perdendo um pouquinho em quais contas você está utilizando, tá? Essa é a primeira tela que vocês vão ver no Classroom. Então aqui vocês podem selecionar um e-mail, vai clicar aqui e ele vai voltar lá para o e-mail, tá? Posso selecionar algum outro e-mail, porém ele só aparece essa tela no primeiro acesso, então depois disso ele não aparece ela mais, tá? Vou selecionar esse e-mail aqui, que é esse e-mail sem nada, e vou dar um continuar, tá? Nessa tela aqui que eu estava falando, o que acontece? Existe uma particularidade na questão do sou professor, tá? Quando eu clico em sou professor, o Classroom ele me permite criar turmas e participar de turmas, tá? Quando eu clico em sou aluno, o Classroom ele só me permite participar de turmas, tá? Então, assim, se um aluno coloca sou professor, não tem problema nenhum, tá? Não vai mudar nada para ele. Mas se um professor clica em sou aluno, ele não consegue criar turmas, ele fica limitado a participar somente das turmas. E a gente já viu isso acontecer várias vezes, e às vezes a pessoa se perde ou acha que tem alguma coisa errada, e não, ele está com o perfil de aluno. Não dá para você saber, porque até eu acho uma falha do Classroom, ele não tem ali em cima qual perfil que está usando. Acho que ele deveria ter em cima aluno ou professor. Facilitaria um pouco para você saber se você está no perfil certo ou não, tá? Outra particularidade, quando você escolhe um deles, você não consegue mudar, tá? Escolher o seu aluno, ele vai ficar com o perfil do seu aluno. Para mudar, tem que enviar um e-mail para a gente do TI, que a gente vai fazer a alteração para vocês, tá? Tem que passar por a gente, porque a gente tem que adicionar um grupo de professores, tem que adicionar o perfil a um grupo de professores, tá? Já vi alguns casos que a pessoa clica em sou professor e ele fica como aluno. Já vi casos também que ele não chega nem a perguntar qual que é a função, tá? Então, caso aconteça isso, manda um e-mail pra gente que a gente consegue fazer a intervenção na hora, tá? Eu vou escolher o perfil de aluno para mostrar para vocês e depois eu vou fazer a troca dos perfis para vocês conseguirem entender do que eu estou falando, tá? Então, eu escolhi um perfil de aluno
tá? Essa é a tela inicial. Vocês podem ver que não tem nada falando qual tipo de perfil que eu estou usando. Se eu clicar aqui no menu, ele também não vai me falar qual tipo de perfil que eu estou usando, tá? Se eu clicar aqui em cima também não tem nada. Ele não me informa se eu estou como aluno ou se eu estou como professor, tá? Eu acredito que seria mais interessante se tivesse isso. Se tivesse aqui em cima, talvez, escrito, sou aluno, sou professor, tá? Mas como que eu identifico se eu estou como aluno ou como professor? Aqui, ó, participe da sua primeira turma, tá? Se eu estivesse como professor, ia estar crie ou participe da sua primeira turma, tá? Como eu não estou, ele só aparece participe. E o botão, que é esse maisinho, que é o único botão que nós temos aqui, ele não me dá a opção de criar uma turma. Eu só posso participar de uma turma através de um código. Esse é um perfil de aluno, tá? O Classroom ele é bem básico nessa parte inicial aqui, tá? Então vocês podem ver que ele não tem praticamente nada nas configurações aqui. Vocês não vão encontrar muita coisa. Questão de perfil, só para adicionar uma foto, caso vocês queiram. Perfil, questão de e-mail. Eu não aconselho vocês a tirar esse receber notificações. Isso aqui é bem interessante. Depois vocês vão ver que tudo que eu faço numa turma eu recebo e-mail. Se eu tirar isso aqui, eu paro de receber esses e-mails. Consequentemente, eu não vejo quando foi feita alguma alteração, quando foi feito algum trabalho, quando alguma postagem está disponível, tá? E daí a questão de comentários é comentários que você pode fazer ou pode receber nas suas publicações. Então, como eu disse, a parte do Classroom ele é bem simplesinho, tá? Daí a questão de agenda, é uma agenda normal. Aqui ela vai aparecer se você tem algum trabalho, se você tem algum prazo de entrega ou algo assim. E as turmas, quando você tem várias turmas. Eu vou trocar esse perfil para um perfil de professor agora. Vou pedir para vocês aguardarem um pouquinho, que eu vou fazer essa troca e daí vocês vão ver a diferença entre os dois perfis, tá? Vocês vão perceber que essa troca é bem rapidinho de fazer. Não tem nada muito difícil. Eu só preciso adicionar o e-mail que precisa participar como professor. Então, caso aconteça esse tipo de problema de estar com o perfil de aluno, não precisa ficar preocupados, porque é bem simplesinho. Já fiz a troca, tá? Vocês podem ver que ele ainda está com o perfil de aluno aqui, né? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou atualizar a página. Eu vou clicar aqui no recarregar e vocês vão ver que ele vai mudar a página, tá? Ó, vocês podem ver que a página é a mesma, porém ele tem alguns detalhes a mais, ó. Aqui ele tem um CRI ou participe da sua primeira turma, tá? Isso aqui é um perfil de professor. Se vocês forem ver, não muda praticamente nada, só essa frase. Como eu disse, eu acredito que ele deveria ter aqui em cima qual perfil eu estou usando, mas não tem. O perfil de professor não tem diferenciação nenhuma, questão de agenda e configurações, tá? A única diferença é o botão. O botão ele tem essa opção a mais. Criar turma, né? Então é aqui que eu vou começar. Quando eu clico em criar uma turma, ele aparece esses 4 campos para eu editar. O único deles que é obrigatório é o nome da turma, tá? Então eu vou criar uma turma aqui, por exemplo, direito, tá? Eu aconselho vocês a colocar algum identificador da turma e não somente direito, porque com o tempo vocês podem ir criando várias turmas e às vezes acaba caindo 2 turmas com o mesmo nome, daí você precisa editar o nome da turma, pode ser que tenha algum problema. Então, aconselho vocês a colocar uma nomenclatura, por exemplo, direito, daí P5 de quinto período, turma, daí turma 1 ou turma 2, tiver alguma outra, tá? Então, pode ser qualquer outra nomenclatura, mas que seja alguma nomenclatura que seja única, né? Para não acontecer
futuramente ele ter dois nomes iguais e vocês não conseguirem identificar qual é qual ou precisar ficar trocando de nome, tá? Clicou em criar. Ele vai demorar um pouquinho, porque ele tem que criar a sala de aula, né? E aqui ele criou a sala de aula, tá? Toda sala de aula, ela vem com um código aqui embaixo, tá? Para que é esse código de turma? Quando o aluno vai participar dessa sala de aula, ele pode participar de duas formas. Eu posso enviar um convite para ele participar via e-mail, tá? Ou eu posso adicionar, ou eu posso enviar esse código de turma e ele entra com e-mail. Lembrando que só funciona com e-mails da FAI, tá? Não tem como abrir para e-mails Hotmail e nem para Gmail que a pessoa use de fora, Gmail pessoal, né? Tem que ser os e-mails da FAI, tá? Então essa foi a nossa primeira videoaula falando um pouquinho sobre o Classroom. Na próxima eu vou falar sobre as funcionalidades, o que dá para fazer, como utilizar, tá bom? Mais.